Olá, povo de Deus. Hoje, continuando aqui o nosso quadro, explanando as falsas doutrinas. Lembrando que o nosso desejo não é denegrir a imagem de ninguém, mas mostrar que o bom católico, ele de fato deve tomar posse da sua fé. A fé naquilo que Cristo deixou para a sua Santa Igreja, o depósito fidei, a qual a Igreja é guardiã, mestra e mãe, e nos ensina aquilo que contradiz a fé católica. Então, um dos grandes movimentos, pode-se dizer assim, e uma onda que está por vindo já há algum tempo é a nova era. Está se propagando por livros, por filmes, por DVDs, por músicas, por diversas formas. Depois a gente pode citar algumas coisas a mais. Nova Era, ou New Age, é um movimento que interpela constantemente o público com seus impressos e símbolos. Vejamos qual a sua mensagem. Nome e origem da nova era. O nome é assaz e sedutor. Decorre do fato de que o homem contemporâneo está decepcionado por tudo que tem experimentado até o presente. O otimismo derivado do progresso da ciência e da tecnologia foi duramente golpeado por duas guerras mundiais. Sobreveio uma relativa prosperidade no Ocidente europeu e na América do Norte. Isso, porém, não bastou para responder aos anseios do homem ocidental, que, em meio ao progresso material, sentiu a necessidade de saber por que e para que vive, luta e sofre. A ciência, porém, não foi capaz de lhe responder. O recurso às drogas também foi frustrante. Daí a procura de correntes místicas, aptas a pôr o homem em contato com o mistério. Ocultismo, teosofia, espiritismo, religiões orientais e etc. Dessas fontes, o homem contemporâneo espera algo de novo, que tome o lugar do vetustoso valores do século XX. Registramos ainda a concepção que a autêntica ciência ignora, mais que a astrologia pretensa mística e professa por alguns, de que a era do zodíaco de peixes está para ceder a nova era, ou seja, a era de aquários. Afirmam os astrólogos, não os astrônomos, deixar aqui bem claro isso, né? Que sempre que o Sol muda de sinal no zodíaco, ocorrem mudanças radicais no setor da cultura humana, especialmente na religião. Assim, em 21 de março do ano 1 da era cristã, o Sol teria entrado no signo zodiacal de Peixes e apareceu o cristianismo, cujo símbolo, dizem, é o peixe. Ora, afirmam os astrólogos, não os astrônomos. Em breve o Sol entrará no sinal zodíaco de Aquário. Começará então uma nova era, caracterizada pela fartura, fartura principalmente de doutrinas esotéricas, que terão no Evangelho de São João o Evangelho do Aquário, pois se diz que é essencialmente esotérico o Evangelho de São João, segundo, no caso, os seguidores da New Age ou Nova Era. O nome Aquário implicaria uma efusão de graças e luzes sobre o mundo, como dizem. Desaparecerá a religião cristã e surgirá uma nova religião mundial, síntese das anteriores e promotora de amor, concórdia e felicidade. O retorno de Cristo inaugurará esta nova era, não porém o Cristo do Evangelho, mas o Cristo Avatar, budista, que poderá ter o nome de Maitreya. O movimento da nova era não é preparado por uma pessoa ou um grupo, mas por suave conspiração de muitas pessoas, que se sentem sufocadas por antigas instituições de moral antiquada e por isso propõem uma nova espiritualidade, rica de revelações de seres superiores. Todos os homens são convidados a entrar nessa suave conspiração para criarem juntos um mundo novo, pacífico e fraterno, como nenhuma outra instituição conseguiu realizar até hoje. A suave conspiração, já em curso, parece estar mobilizando milhões de pessoas, ligadas entre si pela aspiração à novidade, sem que tenha um chefe ou um fundador propriamente dito. Nem sede social, nem livro que defina suas doutrinas e nem um corpo de artigos que lhe dê estrutura. Pode-se dizer apenas que o movimento da Nova Era teve início na década de 1970 na Califórnia,
como consequência do vazio deixado pelos mitos do progresso e do consumismo e em virtude da sede de mística e valores transcendentais. Como primeiros referenciais do novo movimento, estavam as religiões orientais existentes nos Estados Unidos, difundindo a yoga, a meditação transcendental, o Hare Krishna e as culturas alternativas, os raps e os filhos das flores, os psicodélicos, o esoterismo, os seus segredos, as medicinas alternativas, o espiritismo, a transcomunicação com os mortos, o feminismo, o ecologismo, o pacifismo. Poderíamos dizer aqui também as tribos, no sentido dos grupos que tem hoje na sociedade, os emos, né? Os grupos de rock tanto entram no satanismo, também como entram também nessa linha da nova era, e por aí vai. Depois a gente pode citar mais coisas que podem definir nova era. Citando já alguma coisa, o livro O Segredo é um grande propagador da nova era. Também tem o DVD O Segredo também. Tem os livros do Paulo Coelho, seriam muito divulgador da nova era, dessa mentalidade do fácil, da mística falsa, de mentalidades erradas. Temos também filmes como Harry Potter, temos filmes como Anjos e Demônios, tudo voltado para a nova era, para este sentido da nova era. As músicas hoje, tanto sertaneja como de forró, o forró mais atual, músicas como o funk ostentação e por aí vai, são músicas que promovem também a mentalidade da nova era e vão trazendo, tentando trazer esse mundanismo para os cristãos, para os católicos. E a ideia não é mais tirar o católico da igreja em si, mas é trazer essa cultura de morte para dentro da igreja. Como se vê, a nova era há uma gama de ideias e movimentos diversos, de índole fortemente sincretista. Daí a dificuldade de defini-la com precisão. Não obstante, podemos assinalar algumas de suas notas mais típicas. Vamos lá, algumas definições. Holismo, organicidade do universo. A física clássica de Newton tinha o universo na conta de imensa máquina, cujos elementos se mantêm em equilíbrio mediante interação constante. Ora, a nova era adota o modelo holístico mais recente. O universo não constaria de partículas, mas de ondas de energia que constituem um todo, holon, em grego, como a rede de ligações e de interdependências. Quanto mais alguém aprofunda a realidade, dizem os holistas, tanto mais faz a experiência da unidade do todo. O homem seria parte desse todo, participando da vida orgânica do conjunto, sem poder sair dele como observador neutro ou sujeito independente. Em consequência, a nova era afirma que Deus e o mundo, o espírito e a matéria são uma imensa vibração energética, em que todas as diferenças são apenas aparentes e não reais. Ou seja, que vai mostrando muito essa ideia também das energias que saem dos diamantes, as energias que saem das mãos das pessoas, os fluidos. A ideia também é muito equivocada, que eles vão colocando também do panteísmo, que tudo é Deus, todo esse universo. Aí daí pessoas fazem atos ridículos como abraçar uma árvore e buscar as energias da árvore. É uma coisa absurdíssima. Outro ponto, tônica nas religiões orientais, é outro ponto da nova era. Embora seja sincretista, o movimento da nova era prefere as teses das religiões orientais, que geralmente, como eu falei, né, são panteístas, aos artigos da fé cristã. Eles não preferem os artigos da fé cristã. Lógico, né? Isso bem se entende, visto que o cristianismo afirma a transcendência de Deus. E já essa tônica nas religiões orientais mostram um Deus muito terreno, apenas que se identifica com a matéria e pronto. Um Deus somente material. Aqui não confundir com a encarnação de Cristo. Aqui no sentido material mesmo, no sentido errado. O cristianismo possui um credo definido, evitando o sincretismo religioso. A nova era incita seus adeptos a fazerem experiências transpessoais, segundo as quais
o eu se dilata, de modo a se sentir uma coisa só com a energia cósmica. Tais experiências possibilitariam ao homem entrar em contato com as pessoas muito distantes, até com defuntos e seres extraterrestres. Tais experiências podem ser estimuladas pelo uso de drogas e pelo incentivo direto do cérebro. Também são estimulantes das experiências místicas da nova era a música, a dança e as artes em geral. Também o livro A Cabana, muito lido por várias pessoas, né? Claro que pode tirar proveito de alguma coisa? Claro. Até das coisas ruins a gente pode tirar proveito, mas o livro A Cabana, principalmente para quem não está preparado para ler, ele é uma distorção total da fé. Talvez você ouviu algum padre, até famoso, indicá-lo, mas não é um livro indicado para que um bom cristão leia, não. É um livro que perverte, de fato, a visão de Deus. Continuando, terceiro ponto. O esoterismo gnóstico. É a forma mais recente do espiritismo. O medium faz às vezes de channel, ou seja, canal. Recebe mensagens não de defuntos, mas sim de entidades superiores. A divindade, Cristo, fadas, o inconsciente coletivo são perguntas que ficam, né? Com essa concepção se combinam resquícios do gnosticismo, gnose quer dizer conhecimento, né? Dos primeiros séculos. O homem possui uma centelha da divindade que torna familiar o todo divino que é o universo. Outra parte, a parte terapêutica que a nova era tem. O movimento da nova era dedica-se também ao tratamento das doenças do corpo e da alma, não mediante a medicina convencional, mas por meio do enfoque holístico que recorre às terapias suaves, como são a homeopatia e a acupuntura. Vamos para o quinto ponto, o otimismo. A perspectiva da nova era de paz e felicidade substitui a mentalidade derrotista de grande parte da humanidade contemporânea. Daí o sucesso do movimento, ou seja, a questão do positivismo, negativismo, né? Tudo vem uma influência da nova era, essa questão do pessimismo, aquilo que é negativo, aquilo que eu penso positivo e consigo, ou as energias negativas impedem que eu alcance algo. Pode-se dizer que a expectativa da nova era corresponde à de um reino milenar de Cristo, o milenarismo, apregoado por algumas correntes cristãs de nossos dias. O movimento da nova era fala do retorno de Cristo, tal como é anunciado pelo livro Retorno de Cristo, escrito em 1948, escrito pela senhora Alice Bailey, teosofista e ocultista inglesa, que teria recebido revelações de um mestre desencarnado, dito o tibetano. O Cristo da nova era, porém, não é o do Evangelho, é o Cristo dito cosmo, o Cristo energia, o Espírito crístico universal. Ou seja, quando fala Cristo, aqui não é o entendimento do Cristo ungido, Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, é uma visão errada de Cristo. Deve-se dizer, aqui é a conclusão que nós podemos chegar, é a seguinte. Deve-se dizer que a mensagem do movimento da nova era é de ponta a ponta contrária à mensagem cristã. Nega a transcendência de Deus, a distinção entre espírito e matéria, a existência do pecado, a divindade de Jesus Cristo, isso tudo a nova era nega. Nega Deus feito homem, cai no relativismo religioso, fazendo da religião uma atitude sentimental e cega, e não a adesão à verdade que salva. A perda da identidade da religião vem a ser o seu fim. Então entra também na nova era a questão do relativismo, ou seja, não tem pecado, o pecado é o que eu acho que é pecado. Entraria do consumismo, o comprar por compulsão mesmo, o comprar por comprar. O hedonismo, que é o hedonismo, né, que é o prazer pelo prazer, a busca do prazer a qualquer preço, seja que custe a minha alma, que custe a infelicidade de outra pessoa. É o prazer pelo prazer, a qualquer custo, de várias formas, sem horas, sem regras, sem nada. A negação de uma verdade absoluta. Também podemos dizer, além do consumismo, nós encontramos também o individualismo, não a individualidade, mas o individualismo. Ou seja, o egocentrismo, a pessoa se centraliza no seu mundinho. Então, uma religião muito intimista, onde eu vivo ali isolada dos outros. Eu não vivo em comunhão com Deus, com os irmãos e comigo mesmo, mas eu vivo somente comigo. E eu busco em mim mesmo.
Eu busco Deus em mim mesmo no sentido mal interpretado disso. Então a nova era, de fato, é uma das grandes desgraças hoje da humanidade. Tem um livro do professor Felipe de Aquino que vai esclarecendo bastante sobre a nova era, né? E sem dúvida a nova era está de braços aliado com a maçonaria e com o satanismo. E sem dúvida isso tem prevalecido na grande mídia, na Rede Globo, na Rede Record, no SBT, até mesmo na internet, na grande mídia do rádio e por aí vai. Infelizmente, é o que tem crescido e aumentado. E tantas bandas que aderiram a esse movimento, na sua forma de vestir, na sua forma de cantar, na sua mensagem muitas vezes diabólica. Mesmo sem falar o diabo de forma declarada, fala de forma velada. Então, e vários instrumentos, e hoje um dos instrumentos mais eficazes tem sido as leituras. Como fala Santo Afonso, que os maus livros é o grande responsável de levar muitas pessoas, né, para a perdição, para o inferno, assim como um bom livro também é responsável pela santidade de muitas pessoas, como diz Santo Atanásio. Não pode se encontrar um cristão fervoroso se ele não se dá a leitura de livros espirituais. Então, irmão, cresçamos para nos defender dessa mentalidade que muitas vezes já foi incutida aos poucos em nós. Uma mentalidade light, tudo fácil, tudo fora da vontade de Deus, uma geração fraca e sem disposição para lutar. Cuidemos e vigiemos para que não caiamos neste erro. Amém.